Olá, seja muito bem-vindo ao programa Nossa Entidade, uma educação focada no aluno. Esta é a proposta da Labor Educacional, que foi criada há 24 anos. A instituição conta com uma equipe de educadores especializados para multiplicar programas de formação de professores, de coordenadores pedagógicos e também programa de gestão estratégica. É um assunto bem interessante, você vai gostar. Nós vamos conversar com a Silvia Maria Pompeia, que é a diretora institucional da Labor, a Adriana Castro, que é a formadora da Labor, e a Odete de Fátima Borges, que também é formadora. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês. Eu quero começar com a Silvia para explicar um pouco da história, como é que começou esse ideal de reformar a educação brasileira, começando pelos professores e os coordenadores, como a gente falou aí. Então, a Labor começou como uma escola ligada a uma instituição que acolhia crianças que tinham perdido os pais ou os pais não tinham mais o pátrio poder, que era a Aldeia Infantil SOS Rio Bonito. E ela começou porque a gente verificava que as crianças que mais precisavam das escolas públicas, elas não conseguiam ir bem, avançar, e chegava num ponto em que o jovenzinho de 12, 13 anos, vários, se negavam à escola de qualquer jeito, coisa e tal, porque eles se sentiam tão mal, tão excluídos, que não queriam ir. E não tinha como convencer. Essa exclusão, você acha que é o motivo do alto índice de evasão nas escolas brasileiras? Então, atualmente não há quase evasão nenhuma nos primeiros 9 anos do ensino fundamental, porque passou a ser obrigatório, tem vaga para todo mundo e, inclusive, o pai pode ir preso, né, se a criança com menos de 14 anos não estiver na escola. Uhum. Então, as crianças ficam. Agora, quando chega no ensino médio, que não tem essa obrigação e que o jovenzinho já toma a decisão, aí é que tem a grande debandada. Chega a 60% a evasão. Então, e você acredita que seja por esta defasagem que vai se acumulando ao longo dos anos, da falta de aprendizagem? Com certeza. E eu me sinto excluído, então por que eu vou continuar aqui na escola? Inclusive, não é um fenômeno só no Brasil, está muito grave agora no Brasil. Mas houve uma época que eu trabalhei no Canadá que também acontecia. Uhum. E o problema que eles detectaram lá, e não é diferente aqui, é no primeiro ano do ensino médio, o aluno não consegue bem porque ele não domina os códigos da matemática. Então, ele não consegue matemática, não consegue física, não consegue química, não consegue biologia, não consegue gráficos e coisas mesmo de história e geografia. Então, ele vai indo, mas também por outras faltas de base e pela insegurança dele, e pelo ensino, que não tem nada a ver, ele não sabe para que aquilo serve, ele não se identifica. A tecnologia não ajudou. Hoje a gente tem sites, você coloca lá, tem de tudo, tem equação do primeiro grau, do segundo grau, tem como dividir, tem vídeo, isso não ajuda. Você consegue acessar a tecnologia se você tem pelo menos uma base. Senão você nem consegue. Você nem consegue entender, não consegue nem pesquisar, nem saber tudo. Primeiro precisa ter um computador, né? Que nem todo mundo tem. Que também não tem. E depois, mesmo tendo, sem uma orientação. Nós conhecemos muitas escolas em que os computadores não são usados porque o pessoal não sabia como usar, e aí impede os alunos de entrar na sala. Tem até um quadro famoso que os alunos pintaram numa escola, que pintaram a sala de computadores cheia de teia de aranha, porque ficou fechada. E com o tempo, inclusive, caduca, né? Porque essas coisas têm muito rapidamente. Então, se o professor consegue ajudar e consegue que os alunos tenham, né, o direito e a habilidade para usar o computador, então usa-se. Mas se os professores não conseguem, ou têm algum receio, ou, como muitas vezes acontece, não tem manutenção, coisa e tal, então nem isso é usado. Então, os meninos, se você souber levar a parte tecnológica do mundo atual, ajuda. Mas se ele não tiver uma base mínima, também não ajuda. Ele vai ficar passando o WhatsApp com todas as palavras erradas. O que a gente faz é saber interessar o aluno, porque o professor sabe fazer isso. Se o aluno se interessa, então ele, sem perceber, ele aprende muito. E aí ele vai tirando aquele ranço, aquele medo, aquela sensação de que ele não pode, e adquirindo, sim, não, eu posso, coisa e tal. Então, é um tipo de ensino que dá esperança
para o aluno. Agora, e só para pro retomar, professor. você tinha dito que começou o trabalho com crianças de uma condição social mais baixa, foi na periferia de São Paulo? Isso Na periferia de São Paulo, há há um quarto 25 de anos século, atrás. né? Há 25 quarto de anos. E século. como é que foi essa evolução? Daí vocês perceberam que era possível reunir professores e investir na questão pedagógica. Isso. E que não é a questão pedagógica que a gente vê, não precisa ser exatamente o que está nas faculdades hoje, porque a gente conversava que o professor também precisa de um reforço, é isso, pedagógico, para poder ensinar? A faculdade, quando ela dá a teoria, ela não ajuda, enfim, ela ajuda pela teoria, claro, mas em geral as faculdades de pedagogia e as faculdades e os cursos de licenciatura não dão a prática. Então o professor aprende, sei lá, como eu costumo dizer, a diferença entre Piaget e Vygotsky, né? Mas ele não sabe na prática como aplicar isso. E hoje com os cursos online, que são, se aprende também e dá oportunidade para quem está em cidades distantes, às vezes no meio rural, poderia dar. Mas também a questão presencial é importante, porque é ali que um professor, um aluno que vai ser um professor tem a oportunidade de conversar com o outro, né? E de trocar essas ideias. Você acha que é deficiente o ensino da pedagogia de um modo geral? Eu acho que está muito, muito, muito a desejar no Brasil isso daí, porque não se põe junto uma prática. Então, tem um professor famoso, que é até do Conselho Estadual da Educação aqui de São Paulo, que é o professor Luiz Carlos Menezes, que ele diz que ele tem um sonho, que eu acho bárbaro, e que ele diz o seguinte: nenhum cara da aeronáutica ou dono de empresa aérea bota um avião na mão de um cara que estudou 4 anos assim, com um computador, ou vendo aula no quadro negro, ou vendo PowerPoint. Se ele não tiver pelo menos 2 anos trabalhando ao lado de um piloto experiente, ninguém dá uma aeronave na mão dele. Mas a gente entrega todas as nossas crianças para professores que nunca passaram por um estágio de verdade. Então, ele diz, é um sonho, eu acho que algo desse tipo deveria ser feito, é a oportunidade dos professores poderem trabalhar ou ao lado de alguém muito experiente, para ele pegar o jeito na prática, como faz, ou pelo menos ser assistido por professores experientes e ter essa chance, oportunidade de saber o jeito dele. Porque não adianta você dar uma receitona que ele não consegue, que ele não faz, ou que não tenha o jeito dele. Então, o que a Labor faz é isso. Eu queria te perguntar, você é uma das formadoras da Labor, né? Labor. E a Adriana também. Isso que a Silvia falou, no sistema, você veio do ensino público, ainda dá aula ou não? Da faculdade do... Então, eu trabalhei na aldeia, né? Nessa escola experimental, quando no início lá, a gente trabalhava... A escola começou com o ensino fundamental 1, que era de 1ª a 4ª série, as séries iniciais, e depois ela ampliou para o ensino fundamental 2, né, que é o de 5º... Você disse aldeia. Aldeia, nas aldeias infantis. Então, a escola dentro da aldeia chamava Hermann Gmeiner. Ela trabalhava... Vamos entender, aldeia... A aldeia, ela abrigava as crianças. Mas a aldeia é uma sigla ou é uma aldeia indígena? Aldeias Infantis SOS. É uma ONG que acolhe crianças. Uma ONG que acolhe as crianças. As crianças. Ela é filantrópica também e ela existe em vários países do mundo. Correto. E essa escola atendia todo o bairro, não só as crianças da aldeia. E essa escola, essa aldeia, ela é casa-lar, ela abriga crianças. Só que dentro da aldeia tinha aquelas crianças que vão para a escola pública, algumas não conseguiam acompanhar na escola pública, elas tinham dificuldades. E aí os psicólogos, né, os profissionais da aldeia perceberam que tinham alunos também que não eram da aldeia, que moravam na comunidade, que também evadiam da escola pública. Então eles resolveram criar essa escola lá dentro para trabalhar isso com eles, trabalhar quais eram essas dificuldades. E aí a gente entrou com a aprendizagem significativa, que é trabalhar com a realidade dos alunos, com as atividades do dia a dia. Sim. Tinha uma disciplina no currículo chamada atividade da vida diária. E essa atividade da vida diária, a gente transformava os conceitos, né, de ciências, matemática, língua portuguesa, de acordo com as atividades que a gente desenvolvia no dia a dia. Então, a gente tinha Por exemplo, a mãe fazer uma receita de
bolo. de Lá alguma na coisa. própria aldeia, na própria escolinha, a gente tinha a cozinha que servia o almoço para as crianças. A gente trabalhava com eles na E cozinha. aí é bom porque envolve a família. A né? gente trabalhava no espaço para, por exemplo, a gente fazia limpeza no espaço e media o espaço. A gente trabalhava a questão de higiene, ciências. Tinha horta. Tinha horta, né? Então, todo o conhecimento, né, que poderia ser produzido com eles, a gente utilizava o próprio espaço da aldeia para trabalhar a prática. Então, a parte elétrica, então, quando trabalhava física, química, a gente trabalhava com essas questões que envolviam o próprio espaço onde eles estavam estudando, né? Então, assim, aí tinha essa disciplina que era especial, que aí a gente elencou o que tinha a ver com ciência, matemática, física, química, né, língua portuguesa, artes. Então, a gente foi selecionando a atividade da vida diária dos meninos. Por exemplo, tinha muitos meninos que moravam sozinhos e mexiam lá com fogão na cozinha, mexia com gás, corria o maior risco. Então, a gente começava a trabalhar isso lá, dos cuidados, de como mexer com fogão, gás. Aí entrava uma série de conteúdos de matemática, física, né? Entendi. Para eles, ciência. Nós estamos conversando aqui no Nossa Entidade com a Labor, que é uma instituição que existe há 24 anos e que tem um trabalho voltado principalmente na área da pedagogia, com projetos muito interessantes. Nós vamos falar aqui sobre os programas, na verdade, Educação para a Vida, o coordenador e o processo pedagógico na escola e a gestão estratégica participativa e uma educação de qualidade. Vou passar um pouquinho a palavra aqui para a Adriana, que é também formadora, né? Como é que se dá esse trabalho na prática? Porque a Silvia contou um pouco da história lá do começo e a demanda foi identificada. E você está há quanto tempo na Labor? Eu estou há 6 anos. Há 6 anos. Há 6 E você anos. veio do ensino público também? Do ensino público e também privado. Você foi professora? Fui professora, fui diretora, fui Diretora coordenadora. de escola sim. e coordenadora também? Sim, sim. Explica pra gente, quem está em casa às vezes não entende muito, que a gente fala coordenador. O que é um coordenador pedagógico? Sim. Bom, vindo dessa perspectiva da formação do professor, da necessidade do aluno, e esse coordenador pedagógico hoje no Brasil, ele é uma função recente, porque nós tínhamos até então o supervisor, nós tínhamos o disciplinador, e em algumas regiões do nosso país, por exemplo, o Espírito Santo, existe uma outra nomenclatura. O coordenador pedagógico lá é chamado de pedagogo. O coordenador lá é o disciplinador. E há uma identidade disso. Agora, a nomenclatura diz muito porque disciplinador, supervisor, dá uma conotação de dizer, o coordenador tem que supervisionar o professor para ver se ele está fazendo certo. Essa é uma realidade que vocês procuram inverter, mudar esse conceito. Exatamente. Na verdade, esse papel articulador, porque o coordenador pedagógico ele tem uma função. Nessa atribuição principal dele, é ajudar, é contribuir com o papel do professor na sala de aula. Então, assim, nós diríamos que pela legislação, a função dele é dar a formação continuada aos seus professores. Existe uma cadeia, né, e dentro dessa cadeia de atribuições, essa é uma necessidade. Portanto, ele não se identifica ainda com esse papel, ele não tem conhecimento desse domínio dele, do que ele pode fazer. Muitas vezes ele se torna operacional, justamente porque ele se sente incapacitado para formar os professores. Entendi. E aí ele vai fazer tudo, ele vai mexer com a merenda, ele vai abrir o portão, ele vai atender aquele pai de imediato. E a pedagogia mesmo, a transformação, ela não acontece, Entendi. justamente por isso. Então, quando você ajuda esse professor a identificar essa atribuição dele, que ele fala assim, nossa, mas é isso que eu tenho que fazer? Entendi. Né? Adriana, eu tenho que acolher um aluno que está fazendo uma disciplina que o professor colocou para fora. Não, se você tiver formado esse professor, se você tiver contribuído para esse professor, ele é que vai te ajudar nessa hora. Entendi. Aí ele consegue fazer uma prioridade das suas atribuições para articular o processo todo. Entendi. O programa Nossa Entidade está conversando com a Labor e que tem números muito expressivos dentro dos programas que eles desenvolvem para a educação. A gente sabe que a educação, isso é uma coisa que todo mundo já tem conhecimento, que só através da educação é que o Brasil vai poder avançar. Nós temos exemplos de países que há algumas décadas investiram em educação e hoje estão
lado a lado de grandes potências, às vezes países pequenos. A gente sempre cita, por exemplo, né, Silvia, a Coreia do Sul, né, que há algumas décadas resolveu investir em educação. A Labor é uma das instituições que há 25 anos tem investido muito em educação e tem números expressivos. Eles já atingiram 1.080.000 alunos, 7.600 professores e 1.204 escolas. A Adriana falava para mim que esse número já é maior, né? Bom, só no estado de São Paulo a gente tem acho que 5.500 escolas, se eu não estou enganado. Mas vocês trabalham no Brasil todo, é um trabalho bem abrangente, vale a pena você visitar. O site acho que é o www.labor.org, né? .org.br, porque quem tem interesse, vale a pena dar uma olhada, porque eles trabalham, não é sobre demanda, mas é sobre conforme vocês conseguem o apoio das empresas, enfim, né? Como é que se dá isso, Silvia? Vocês fazem projetos, tem um projeto no Espírito Santo bem intenso agora, mas o projeto, quando para o apoio, para o projeto, isso é ruim, né? Então, em geral, tem muita demanda, né? Existem demandas reprimidas, vamos dizer. Mas os professores não conseguem pagar alguma coisa, mínimo que seja. A Labor é uma ONG muito barata, no sentido que ela tem uma infra muito pequena. E os professores, os técnicos da Labor, são professores, diretores, de coordenadores de escolas públicas. Então, eles vão trabalhar com colega. Ele não é um expoente, né, teórico, assim. Tá. Ele é um professor que já faz desse jeito. Então, ele sabe. E eles têm uma aceitação muito grande, dá muito certo. Os professores, quando eles conseguem mudar, eles diminuem a evasão, diminuem a falta, diminui muito a indisciplina dos alunos. Então, é um sucesso muito grande. E os professores querem, mas os professores não conseguem pagar por mínimo que seja. Então, a gente busca o apoio de empresas e outras organizações que podem, então, subsidiar isso. Sem um pouco de subsídio, a gente não consegue. Tem que pagar passagem para ir lá, né, ou se deslocar e fazer. É um trabalho que tem um mínimo de custo. A empresa, geralmente, ela se associa porque ela quer ver o seu nome vinculado a uma marca que é boa, ou há uma visão estratégica maior do tipo, olha, nós estamos investindo aqui no sul do Mato Grosso e daqui 10 anos nós vamos ter uma demanda de tais profissionais, a gente precisa investir na escola, senão a gente vai ter que trazer mão de obra. Tem essa visão mais macro? Tem as duas coisas. Tem as duas coisas. A gente sabe que existe um número muito interessante de empresários que têm essa visão, né, tem uma responsabilidade social de fato e não só de imagem, e eles então tendem a buscar alguma coisa significativa. Quem investe em educação tem essa visão. Se não investiria só em fazer alguma coisinha bonitinha na cultura, com recurso de imposto, né? Então, para a educação tem menos subsídio, né, do governo, portanto, realmente é um investimento. Então, eles são pessoas de visão e têm coisas... tem exatamente apoios assim muito bacanas, né? A gente já foi apoiado, por exemplo, pela Brinque, né, que por sua vez recebia apoio então de, né, o programa que é para ver dos empresários. Então às vezes você pega por outros lugares, né? Mas Agora, eu achei interessante porque vocês têm trabalham com o resultado. Vocês, inclusive, colocam em cada programa que resultado se espera e que resultado se alcança. Vamos falar dos programas, porque são esses programas educativos que têm transformado a vida de muitos jovens e de muitos professores. O primeiro é a Educação para a Vida. Fala para a gente do objetivo dele e o público-alvo, Silvia. Quem mais pode Você falar pode falar para a gente? O Educação para a Vida seria esse trabalho de formação dos professores, né? Então, a gente... esse trabalho que o coordenador pedagógico deveria fazer, a gente acaba fazendo, que é auxiliar o professor a elaborar os seus planos de trabalho, né? Mas aí é direto com o professor, não com o coordenador. Direto com o professor. Vocês têm um programa para coordenadores também? Tem. Sim. Correto. Tem. Porque Então, assim, nós começamos o trabalho com professores, mas a gente foi percebendo essas lacunas. Então, agora a gente tem programa para gestores e programa para coordenador. Por quê? Porque a gente foi percebendo que tem que ter essa coesão. Atacar em todos os lados, Exatamente. porque não adianta você só treinar o coordenador e o professor falar, mas está querendo me passar uma novidade aí que eu já sei. Então, nós começamos o programa com os professores, né, com aquela deficiência que a gente foi observando lá no início do projeto,
porque nós começamos nessa escolinha da aldeia, depois a gente foi integrando algumas escolas públicas desse processo, da região, fomos fazendo experimentações, pesquisas, né, em cima, e a gente foi vendo que a coisa estava realmente complicada e que o trabalho que a gente estava propondo estava dando certo, estava desenvolvendo. Uma dessas pesquisas foi feita pela PUC com o apoio da FAPESP e o resultado foi assim, é muito bom o resultado. Só que ele perdura e segue em frente quando os gestores, portanto a direção, a equipe de direção... A pesquisa relativa ao trabalho que vocês ao trabalho realizaram. nosso. Então você tinha uma proposta pedagógica. Início, E a gente fazia, achava ótimo, tinha um muito bom resultado. Mas foi feita uma pesquisa estruturada de 2 anos, pesquisando em algumas escolas que estavam aplicando, né, com pesquisadores externos. Né? Só da Labor? Foi uma época que a FAPESP financiou várias pesquisas em escolas públicas sobre propostas pedagógicas. E a da Labor foi com um projeto feito pela PUC de São Paulo, coisa e tal. Então, uma coisa científica, gerou muitos trabalhos, muitas publicações. E nesse aí, há uma das constatações principais é o seguinte: bacana, legal, bons resultados, efetivo, porém, a continuidade depende disso ter sido assimilado ou ter o apoio da estrutura de coordenação da escola. Gestão. Então, precisa gestão. E outra coisa, né, houve também demanda por parte de diretores que queriam fazer algo que está na lei, mas eles não sabiam fazer, que é o projeto político-pedagógico da escola, como uma proposta da escola, portanto, essa forma de trabalhar ser uma proposta da escola, feita de uma maneira participativa. E daí que gera o outro, que é a gestão estratégica participativa, veio como uma demanda, né? Então, e aí você percebe que é um conjunto de coisas na educação. Não dá para você trabalhar caixinhas isoladas. Da mesma forma que não dá para a gente trabalhar as disciplinas de forma isolada, né? O conhecimento de forma fragmentada, o conjunto da educação também tem que estar alinhados, né? Então, a gente começou o trabalho com os educadores, com os professores, dando esse apoio na elaboração dos projetos, mas qual era o nosso diferencial? O diferencial é que, durante a elaboração dos projetos, eles vivenciavam algumas situações na prática para que eles pudessem também aplicar isso junto aos alunos. Eu queria que você ouviu muitos professores, e a Adriana também, quais eram as principais reclamações dos professores? Acho que tem muita, né? O menino falta, eu chamo a mãe, não vem. Ele não quer aprender. Uma parte aprende... A maior fala é essa. O aluno não quer saber de nada. Eles não querem saber de nada. Eles não querem saber de nada. A família não está nem aí, né? Então, assim, a fala é até hoje, né? A gente só ouve isso. Ele não quer saber, ele não quer saber. Então, assim... sempre joga assim, o professor empurra a culpa do aluno, aí o outro o pai empurra para o aluno empurra para outro. A família não se interessa, o aluno não quer, então ele não tem perspectiva de aprendizagem. Isso independe da condição social. Independe da condição social. Há sempre uma transferência de culpados, né? E assumir essa responsabilidade. Agora, vocês, Adriana, começaram se inspirando em histórias de sucesso. Eu queria que você falasse um pouco da história de sucesso e de resultados. O que vocês conseguiram, por exemplo, em determinado período, reverter essa situação? Então, nós tivemos em São Luís de Montes Belos, onde eu atuei durante 2 anos. Nós chegamos, estavam crus em falar do projeto político-pedagógico, eles não sabiam. São Luís de Montes Belos, é São Paulo? Goiás. Mas é uma região rural ou não? Não, é próximo a Goiânia, 200 e poucos quilômetros de Goiânia. Desculpe, São Luís dos Montes Belos, é que eu realmente não conhecia, porque o Brasil tem muitos Tem mais de 5 mil municípios, é difícil. E aí o que nós detectamos, assim, nós fizemos um diagnóstico que nós chamávamos de avaliação zero. Essa avaliação zero era perguntar para eles como é que era a ação política dentro da escola, como é que havia um documento que organizava e que otimizava todas as ações. Que documento é esse? Do que se trata? Do que você está falando? Como que a gente organiza isso? Então, a gente foi capaz de, juntos, elaborarmos com eles o que era, qual que é a visão da escola, qual que é a missão da escola, que aluno você quer ter, como que você propicia para esse aluno a estratégia do professor na sala de aula que está de acordo com essa missão, sabe? Foi assim. É uma distância entre a lei de diretrizes e bases, tudo que está ali no papel e na teoria, e que vocês conseguiram
Total. vocês veem na prática, Total. né? Do que você perguntar o que era currículo e ele disser para você assim, olha, currículo é o conteúdo programático do livro didático. Aí você se assustava, né? Você fala, não, currículo, né, é toda a metodologia, tudo que se quer alcançar, todas as ferramentas, todos os espaços pedagógicos e de aprendizagem dentro da escola, é a identidade da escola. Agora vocês têm uma estrutura enxuta. Lá em como é que é São Luís de Montes Belos. São Luís de Montes Belos. Quantas pessoas atuaram? Foi uma escola? Nós fomos em 2 formadores. Só 2 formadores? 2 formadores. Numa escola? Não, nós pegamos todos os coordenadores daquelas escolas e com eles nós trabalhamos a formação e acompanhamos os projetos de formação deles nas escolas. E aí, no primeiro ano, como é que foi? Já teve avanço? Já. O primeiro ano, assim, os primeiros meses que foram assustadores, e eles foram se empoderando daquele conhecimento e foram colocando a aplicação, por exemplo, numa festa que era considerado pai e mãe, eles colocaram festa da família. E qual que era a intenção disso para dentro da escola? Isso foi medido pelos índices, a gente comentava aqui, por exemplo, Prova Brasil, eu não sei que ano que eram esses alunos, mas teve alguma medição de rendimento? Teve a medição porque nós temos indicadores, a gente se baseia em indicadores. E os nossos indicadores previstos são para esses formadores chamado coordenador, professor e depois aquela aprendizagem significativa dos alunos. Então, nós tivemos um indicador que foi bastante forte para nós com a apropriação de leitura, porque nós trabalhamos projetos de práticas de leitura diretamente através das formações. E isso foi bacana, porque eles puderam gerar projetos que trabalhassem o desenvolvimento dessa competência leitora. Agora, não precisa, Sueli, ir para São Luís de Montes Belos. Sim. Aqui a gente conversava, por exemplo, na Brasilândia, Zona Norte da capital paulista. Quem não é da capital, é uma região muito extensa, muito grande, da periferia de São Paulo. Teve uma realidade lá que vocês conseguiram também trabalhar. Conta pra gente como é que foi essa história. A gente fez um trabalho de gestão estratégica participativa de uma escola municipal junto com uma ONG vizinha. Então, eles estavam fazendo uma parceria, porque eles tinham alunos em comum, e queriam resolver questões. E aí foi feito, como ela disse, um diagnóstico, onde está pegando. Então, os alunos diziam onde estava pegando, os professores diziam, os educadores da ONG, as famílias, cada um vinha. E nesse diagnóstico, uma das coisas que foi mais pedida, interessantemente, os alunos pediram, os pais pediram, os professores pediram, foi que não saísse nenhum aluno do Fundamental 1, o antigo primário, enfim, das primeiras 5 séries, que não saísse nenhum aluno sem estar alfabetizado. E na ocasião tinham lá 30 e poucos %, que infelizmente é uma média que ainda permanece bastante nesse nível no Brasil como um todo. 33, é um terço dos alunos, ou seja, dos alunos não estavam saem alfabetizados. do 5º ano como é que é hoje? Saem do ensino fundamental 1 para o Fundamental 2, porque no Fundamental 1 é uma professora só, unidocente, conhece os alunos, trabalha com os alunos. Só que nos 2 primeiros anos... Esses 33% é o quê? Eles não conseguem... Que tipo de dificuldade? Não consegue ler e escrever. Não consegue ler e escrever. Não estamos nem falando daqueles que têm dificuldade. Que troca o cedilha pelo S. Isso, nem estamos falando do analfabeto funcional. Nós estamos falando do analfabeto mesmo. Sim. Analfabeto que não consegue ler e escrever. Pré-silábico ele é. Quem está em casa nos assistindo sabe que isso é uma realidade, pelo menos um terço aí desses alunos. E você que é mãe, que é pai, que está nos acompanhando, ou que é professor, tem solução sim. A Labor está trabalhando nisso há 25 anos, tem resultados muito impressionantes, só que eu vou continuar depois do intervalo para falar de 3 programas interessantes. A Educação para a Vida, o coordenador e o processo pedagógico, e também a gestão estratégica, que foi essa lá em São Luís de Montes Belos, que é difícil de falar, mas deve ser belo mesmo, tá bom? A gente já volta já. São Luís...
Estamos de volta conversando com a Labor, que é uma entidade voltada para a educação e que tem vários programas muito interessantes e que tem transformado a vida de milhares de jovens e estudantes brasileiros. Eu vou conversar com a Sueli para falar um pouco. A gente conversava, Sueli, sobre... Silvia, desculpa. Ela falou Silvia com acento e eu fiquei com Sueli na cabeça. Ô, Silvia, a gente conversava da questão da matemática. O Brasil tem uma demanda em 2020 de 428 mil profissionais da área de tecnologia. E a gente sabe que a área de tecnologia demanda matemática. Ao mesmo tempo, a gente tem uma molecada aí que tem um terror de matemática, né? Porque não gosta. Eu já vou fazer áreas humanas porque eu quero fugir da matemática. Vocês têm um trabalho voltado para essas áreas de exatas? Matemática, física, química? Então, a gente não tem trabalho específico para uma ou outra disciplina. Ah, sim. O que a gente tem é o seguinte: qual é o grande problema das crianças com matemática? Começa, em geral, pelo trauma que a professora das primeiras séries tem com a matemática, porque ela também já foi desse assim: eu não vou para ciência, não vou para exatas, não vou para isso, eu vou para ser professor porque eu não gosto. Então, a formação dos professores, principalmente para as primeiras séries, deixou de ter aquele curso normal onde havia metodologia e você ensinava a ensinar. E foi bacana, porque agora se exige um curso universitário, Sim. que poderia ser melhor. Só que no curso universitário se aprende muitas teorias sobre discussões, sobre as diversas linhas pedagógicas, mas não a prática. Então, a professora não tem, ou o professor, e a grande maioria nas primeiras séries é professora, não tem ocasião de se destraumatizar com relação à matemática. Mas ou existe no aprender a estado de ensinar. São Paulo professor auxiliar, por exemplo, que ele vai na sala de aula e ele auxilia um outro professor? Mas Então, é do mesmo jeito. hoje tem isso, antes não tinha, mas é o mesmo É trauma. o mesmo trauma. São professores formados do mesmo jeito. Ou seja, Então, ela vai acompanhar uma professora que ainda não Então, conseguiu se livrar do trauma. se ela não Porque tiver Ele chama uma do dica... tradicional, sempre no tradicional. Giz e lousa, quadro Então, e pronto, entendeu? se ela não- Sai desse quadradinho. Entendi. Se ela não tiver uma dica de como sair desse quadradinho e ir atrás, ela não se liberta, nem liberta os meninos. Então, qualquer conhecimento pode ser dado de uma maneira muito interessante se você souber como. A matemática, ela pode ser fascinante desde que você saiba ligar isso com a prática do dia a dia. Então, por exemplo, questões ligadas à parte de finanças. Os meninos muitas vezes sabem fazer troco, sabem lidar com dinheiro e não sabem fazer a continha. Ele não percebe que ele está fazendo a continha. Tá certo? Então, também você tem mil coisas. Se você vai estudar, sei lá, vamos fazer uma horta. Bacana, estou interessado em fazer horta, eu gosto, coisa e tal. Então, vamos medir o canteiro, aí vamos somar e vamos ver a área, Está vamos ver falando o do que eu volume. ouvi esses dias, que é a diferença entre estudar e aprender, né? Você gosta de Isso. estudar? Estudar não gosta. E de aprender? Aprender eu gosto. gosto. Se- Mas olha, dá para colocar essa metodologia dentro de um currículo já instalado ali, com Sim. livros? Completamente. É uma Sim, aprendizagem dá pra colocar. significativa. O que nós fazemos não é, acho que é importante, fundamental no Brasil. Existem experiências fantásticas de escolas diferentes, inovadoras, totalmente, que fogem do dia a dia da escola pública. A nossa arte é, como a gente sabe que a grande maioria das escolas não pode, da noite para o dia, sair, então a gente consegue... Nosso desejo é que um dia saia, mas por enquanto não consegue. Então a gente consegue trabalhar dentro das regras que estão aí, Das que muitas vezes condições são que eles têm. complicadas, as Amarradas. condições, para fazer um ensino significativo, aplicado na vida do dia a dia. E aí você destraumatiza, e aí você tira o mistério. Tem Entendi. muitos casos que em alguma Entendi. ocasião a gente pode contar, Claro. divertidos Agora- e interessantes, mas é A isso. gente está agora com uma experiência que é nova, né, de trabalhar o conteúdo de matemática, simplesmente, né? Porque a gente sempre trabalha interdisciplinar. Na verdade, a nossa arte é fazer com que os profissionais descubram que eles têm um conhecimento e aí a gente faz com que eles pensem onde esse conhecimento pode ser aplicado. Então, se você consegue ter clareza do conhecimento, do para que você aprendeu, por quê e onde você vai usar, você transmite isso para os seus Exatamente. meninos. Agora, pros Dete, como é que alunos. vai driblar as dificuldades? Por exemplo, você é bióloga e é especialista em educação ambiental, né? Sim. Faz trabalhos voltados para
para o meio ambiente. E aí, e se o legal é, vamos pegar toda a molecada e vamos levar num lugar, numa praia, num lugar que tem um negócio legal, mas nem sempre é possível, né? E aí tem que adaptar a realidade de cada escola. É assim. Aí você leva para dentro da sala de aula um terrário e mostra para eles como funciona a coisa. É o jeito então, de existem fazer. várias formas de você fazer com que eles vivenciem, com que eles vejam, com que eles aprendam, com que eles toquem, porque não adianta ficar só, né, como a gente falou, tem várias formas de aprendizagem. Então, tem aluno que não adianta você ficar falando, ele não vai entender se você ficar falando, ele tem que ver, ele tem que pegar, ele tem que tocar. E o celular Então, na existe- sala de aula e os equipamentos tecnológicos, como é que vocês veem essa tecnologia? Dá para usar a favor, não dá? Sim, Ah, sim. muito, São favoráveis muito. ou Só não? que aí o professor precisa aprender a usar também. Né? Então, começa assim, por isso que a gente trabalha com o professor, porque ele precisa, assim, quebrar uma série de amarras, né? Uma série de questões que ele tem, de dificuldades, para conseguir ter essa liberdade em sala de aula. Porque aí ele não consegue fazer esse trabalho com os meninos se ele não quebrar. Às vezes os meninos estão muito mais avançados do que o professor. Tem Então, essa realidade e às vezes tem uma outra realidade, né, Adriana? Eu acredito que por onde vocês andaram por aí, de repente tenha, sei lá, alguém faz uma vaquinha, compra um computador para a escola inteira, que é para ver se existe isso. Sim, existe. Aí é outra realidade, né? Existe Mas uma aí outra tem que ter realidade. E assim, essa realidade é interessante porque se torna realmente uma ferramenta pedagógica. E o uso dela adequado, ele é vantajoso, porque você estimula, você traz esse aluno para o protagonismo. Né? Então, quando você fala, por exemplo, a questão da TV ou do celular, esse celular, ele tem... Os próprios alunos estão criando aplicativos. sim, E nossa. aplicativos de reconhecer a tabela periódica, aplicativos que eles chegam a detectar que a aliança do professor é o ouro, é o elemento químico, que são que aplicações assim. Então você vê na prática que é possível e como é possível. Entendi. Agora me fala uma coisa, vocês têm o programa Educação, são muitos, né? Mas a gente está pegando os principais. Sim. Educação para a Vida trabalha diretamente com os professores. Com os professores. A gestão estratégica é o caso que você citou, por exemplo, dessa cidade, né? Sim, que aí a vocês... gestão estratégica ela vai trabalhar com a gestão da escola, tanto Diretores. diretor. Quanto o Equipe pedagogo, gestora, né, que equipe eles são. gestora, Aham. né? É direção, Coordenador, coordenação e coordenação e o coordenador disciplinar também, porque é toda a gestão. Tem que haver essa conversação entre elas. Família também? Sim, sim, toda a comunidade que envolve essa aprendizagem significativa para o aluno é essa demanda que a gente está querendo atender. Então, por exemplo, quando há uma conversa, um diálogo, que ela é dialógico, essa aprendizagem, direção, coordenação, família e o aluno, ele é transformador. Entendi. Né? A gente vai ver Porque não dá para colocar tudo nas costas do coordenador, porque Não, um coordenador não dá. pedagógico, Sim, de um não. lado ele tem que prestar conta para o Estado, se for uma Sim. escola pública, né? E do outro lado ele tem as famílias e tem o professor cobrando dele, e ele tem que Sim. passar, agora eu tenho um projeto novo. Mas, né, sem envolvimento do Esse- professor... Mas um dos Esse- segredos não, é não, o trabalho em Esse conjunto. caso da Brasilândia, por exemplo, foi muito interessante porque eles identificaram lá os que não sabiam. A coordenadora pedagógica, ela tinha domínio da parte de alfabetização, fez reuniões com as professoras do último ano lá do ciclo básico, né, do Fundamental 1, e elas descobriram que precisava conversar com as famílias. Porque as crianças, nessa altura do campeonato, eram considerados lixo, coisa e tal, que não conseguiam, eram burros, eram incompetentes. E, na realidade, Não tinha jeito, simplesmente não tinham sido alfabetizados de uma maneira correta. Mas eles eram desconsiderados pela família, tinham perdido o ânimo, a esperança, coisa e tal. Então, ao conversar com as famílias, dizerem, não, olha, esse menino, ele está somente assim, ele fez uma hipótese errada, ou ele está para esse lábio, sei lá o quê, essas coisas. Mas a gente vai trabalhar e ele vai, você vai ver, muito rapidamente. Foi incrível. Em 3 meses, no máximo 4, todas aquelas crianças que não tinham se alfabetizado, se alfabetizaram. E essa relação com a meses. família foi significativa, foi importante, porque gerou de volta a esperança, a confiança. E aí foi. Então, você imagina esses meninos como eles teriam ficado péssimos no Fundamental 2, que eles não iam conseguir ler e escrever, e não iam conseguir No ensino médio, no ensino evadir. médio nem nada. Entendi. Então, Só para situar você que nos acompanha aqui no programa Nossa Entidade, a gente está conversando com os colegas da Labor, que tem programas voltados para a área educacional, e
A Silvia estava explicando para a gente um trabalho na Brasilândia, que é a zona norte aqui da capital paulista, uma área muito densa de vulnerabilidade social. E ela nos falava que nesse primeiro, eu falo ciclo, mas não é mais ciclo, no ensino fundamental 1, que vai até o quinto ano, que não é mais série, né? O índice de crianças que vão passar para o ensino fundamental 2 praticamente analfabetos é quase de 1/3, e nesta região não era diferente. Vocês chegaram, em 3 meses, conseguiram mudar essa realidade e alfabetizar. E aí, acho que quem deve ter ficado muito feliz são os professores que vão receber esses alunos, né? Porque daí você vai conseguir estudar as disciplinas de biologia, matemática, tudo, com alunos que não tem aquele aluno que não sabe fazer, não sabe dividir, não sabe ler, não sabe fazer nada. Mas eu queria que você explicasse um pouco dessa metodologia, porque professores têm em sala de aula a dificuldade, geralmente, dos alunos que estão. Geralmente eles se classificam assim, né? Os mais atrasados, o que estão conseguindo acompanhar mais ou menos, e aqueles que já estão mais avançados e que não têm paciência para ficar junto. Como é que é uma metodologia que consegue atender essa individualidade? Então, a gente trabalha aquilo que a gente chama de ensino significativo. Quando a criança, o jovem, o adolescente, percebe o significado daquilo, de repente se abre a perspectiva dele, ele vai com garra, vai com entusiasmo. Entendi. E aí tem, na hora de estudar, sei lá, de plantar uma coisa, aí você tem aqueles que gostam e sabem fazer a parte mais matemática, aqueles que gostam. Mas aí, e sabem fazer a parte mais artística. Todas vocês deram muitas aulas, né? Aí o professor tem que investigar um pouco, sei lá, a personalidade do aluno, as habilidades. Todo professor, assim, todo educador tem que estar sempre buscando, está sempre estudando, está sempre, né, se aprimorando. Então, o primeiro passo que a gente faz com eles na hora de montar o projeto deles, os planos de aula deles, é o diagnóstico. É o diagnóstico individual mesmo. Dos alunos, da sala, Hoje, da comunidade. Hoje uma sala tem quantos alunos na rede pública, mais ou menos, assim, variando? Varia, dependendo do Depende do estado. Lá na Praia também, Grande né? vai 30 alunos, 30 mas alunos. tem lugares que chega a sala 40. 40, 45. E aí, no ensino regra, médio é mais. A regra tem mais é não alunos. passar de 35. Entendi. O ideal seria 15, no máximo 20. Sim. Entendi. Há Agora, as você escolas acha- que conseguem manter em 30. Mas... Entendi. Você acha que essa percepção o professor tem? Porque, assim, a gente migrou de um estado em que o professor detinha todo o conhecimento, não havia tanta tecnologia e ele se preocupava em passar o conhecimento, porque o aluno não sabia. E hoje o conhecimento, muitas vezes, está na internet com facilidade. E o papel do professor fica mais voltado para esse diagnóstico, para entender a habilidade. Você acha que existe esse entendimento ou é uma demanda? Não, ainda, estamos muito longe ainda da tá realidade. longe, ainda, eu acho Esse que- é o ponto fulcral que você acha Porque que... o diagnóstico, a visão do diagnóstico do professor é aquela visão antiga mesmo de fazer Uma prova. uma provinha, Uma prova. um testezinho. O diagnóstico que a gente está falando é um diagnóstico mais aprofundado, de estudo mesmo, de todas as características, de todas as condições daquele Tem uma aluno. avaliação antiga de você tirou 2, você tirou 10, ou também teve lá, você tirou E ou você tirou A, também outra ela é discussão que a gente olhada faz. de uma forma diferente, né? Diferente. Ela é avaliada para ver como que eu posso reverter e não como... Exatamente. Isso, Não é uma coisa, exatamente. pelo que eu li da Labor, ali um pouco do trabalho de vocês, é um pouco disso, né? Você Orientar avaliar o professor. o menino a partir do momento, assim, ele está aqui nesse ponto, o quanto ele vai avançando. Você vai avaliando os avanços dele e estimulando, né, a ir mais adiante, né? E não medir a sala por uma linha só, uma média só, e todo mundo de forma igual, né? De forma parecida. Eu né? levantei Você essa avalia questão de acordo porque... com Entendi. o Eu avanço levantei de essa cada questão um. porque a Silvia, ela falava pra gente sobre as várias formas de ensinar. Eu não lembro especificamente, talvez a Adriana possa nos ajudar. E eu até lembrei de Harvard, daquele estudo das várias inteligências, né? Aí até emocionais. brinco assim, olha, depois desse estudo de um pesquisador cientista de Harvard, ninguém é mais burro, né? Porque você tem tanta inteligência, você tem a espacial, a emocional, Como enfim. desenvolver isso, né? Mas as assim, formas de ensinar sim. também existem, ela falou acho que 10, 20, 30 formas 16 diferentes formas que dão... O José Pacheco Você diz pode- que são 16 16 formas de formas alfabetizar, de fora as combinações entre elas. 16 formas de alfabetização. É, E os professores e o- conhecem essas formas? Não, Não, os não. bons professores Muito conhecem pouco. pelo menos 3 ou 4. Muito pouco. E Mas me dá alguns exemplos de formas de alfabetizar, porque no campo abstrato
Tudo bem, mas e aí, no concreto, como é que você pode pegar um aluno? É ver, por exemplo, se ele tem uma inteligência matemática mais apurada, é por aí, e aí você tentar Então, adaptar, mesmo que seja de uma área de humanas? Eu não sou alfabetizadora, não saberia te dizer na prática, mas a gente sabe que tem pessoas que são mais indutivos, quer dizer, da teoria para a prática, outros são dedutivos da prática para a teoria. Tem os mais visuais, tem os mais visuais, auditivos. mais auditivos, os mais sinergéticos. Tem uns que aprendem com os movimentos. Tem várias formas. Agora, os professores dominam, conhecem. A grande questão não é só falar, é ouvir. Não é só você ser visto, é você ver o aluno. Você conhecer ele, saber quais são os potenciais dele. E aquele que não está indo bem, você descobrir por onde você pega o gancho. Porque na hora que você pega o gancho, o cara deslancha. E ele começa a se sentir bem, começa a valorizar. Mas ele aí faz uma ligação com o professor. Entendi. Mas aí, Adriana, é uma questão racional e emocional também. Total, Emocional, total. principalmente. Você trabalha a autoestima de uma criança, você descobre um talento dela. Pronto. A partir desse talento, você potencializa ela, ela se torna protagonista do seu aprendizado. E ela E vai aí, longe, esse vai longe. Ela professor domina é todas as mediador, áreas. esse professor vai ser facilitador disso. Exatamente. Então, assim, ao invés de ter aquela questão tradicional de como nós aprendemos na escola, o professor dava um conceito, dava uma revisão e dava uma avaliação daquele conceito, não. Hoje você tem procedimental, atitudinal e a criança contribui para o conceitual. Então, você vai trazer esse significativo desenvolvendo habilidades e competências. Quando você vai fazer, por exemplo, a questão da leitura, que eu falo muito, decodificar. Você só decodificar que era considerado leitura? Não, é um processo. Inicia. Aí depois interpretação. Já está lendo? Não, não está. Ainda não está, é um processo. Depois você passa para a compreensão. Essa criança já está lendo? Não está. É um processo. Aí quando ela consegue fazer a analogia, quando ela consegue criar a crítica, e que ela consegue fazer isso, aí sim você tem esse processo de leitura. Entendi. Então, essas práticas, tanto da alfabetização, com os métodos tantos que tem, o que se torna uma criança competente? O que desenvolve uma competência leitora? Aí você vai utilizar esses recursos, do que ela tem de habilidade, o que ela tem para desenvolver competências. Vocês são a favor do ensino em tempo integral? Ou eu tive um professor que passou por aqui e falou, não, tem países muito desenvolvidos que tem, as crianças vão 4 horas para a escola e está muito bom. Tá, Sim. eu diria que eu sou a favor do ensino da integralidade humana. Quando você compensa isso na complexidade humana, desenvolver um cidadão para a vida. Não importa se são 4 horas na escola ou 10 horas, mas no Japão tem muita escola o dia todo, aí não sai da escola. De nada adianta, por exemplo, que infelizmente essa integral para nós aqui, ele tem o conteúdo de manhã e à tarde ele começa com reforço. Ou seja, ele está trabalhando o reforço daquilo que ele não aprendeu. Entendi. Então, o que se está se fazendo com esse tempo integral dentro da escola? Mas são escolas que podem ser trabalhadas para que no segundo período possa ter mais artes, esportes, outras coisas. Aí sim. Aí nós teríamos, inclusive, a questão de trabalhar aquele conteúdo que foi trabalhado como prática. Nós estamos vendo agora metodologias ativas, nós temos aprendizagens maker. Então, essas salas estão virando oficinas de aprendizagens. Entendi. Então, assim, está acontecendo. E que bom que está acontecendo. Entendi. Mas a gente ainda tem muito para fazer. Quando trabalha de uma maneira ativa, que os alunos, eles mesmos desenvolvem os projetos deles. Então, nessa hora, ter mais tempo é ótimo. E aí, e aí talvez você eles vai até queiram, né? Vamos vir no período da tarde, que a gente precisa terminar. Nossa, então houve escolas que faziam isso, por exemplo, eu me lembro a Júlio, da Lileone, eles fizeram as sextas-feiras, eram sextas-feiras de oficinas. Então, eles faziam oficinas às sextas-feiras. Aí começou a ir mais aluno do que tinha vaga. Dava uma coisa esquisita. Porque o pessoal do período da manhã ia à tarde. E o pessoal da tarde ia de manhã. Quem tomava conta da portaria conhecia os meninos, não percebeu que... Então, quando começou a ficar demais inchado... Agora, o oposto. Você chegou... a gente falou em umas escolas, agora vai ser em período integral. E aí, tanto professores quanto alunos falavam assim, pelo amor de Deus, o dobro disso, que horror. Entendeu? Então, dependendo da qualidade, dependendo do envolvimento, do prazer que se tem em ensinar e aprender,
Então, o dobro disso é ótimo ou é um horror. Passando de realidades, como a gente citou aqui no programa há pouco, de evasão, até a Silvia me corrigiu aqui que a evasão é muito grande no ensino médio, né? Mas não no ensino... Não é mais no ensino fundamental. No ensino fundamental até o 9º ano. Mas passando dessas realidades, né, em que o aluno simplesmente não quer nem passar na porta da escola e o outro que quer ir à escola, né? A mãe deve até desconfiar, fala, você vai para a escola? Vou porque tem um trabalho, tem um projeto, tem alguma coisa que me envolve. Agora, vocês, eu li também que a educação, vocês defendem que a educação é um canal para socialização. Mas eu me lembro, por exemplo, não faz tanto tempo que eu saí da escola, mas no ensino médio, a professora falava assim, vamos fazer grupinho. Muitos viravam a cara e não queria, porque queria ficar no seu... E aí, como é que socializa? Não, é difícil, às vezes, né? Quebrar essa socialização, né? Até porque eu não sei, as escolas antigamente era assim, fazia a panelinha. E a pior coisa do mundo é você não estar na panelinha, né? Porque no esporte é a mesma coisa, né? É que a socialização desse trabalho em grupo, a gente percebe assim, na maioria das escolas, quando se trabalha em grupo, e aí tinha essa cultura, não é um trabalho em grupo, né, em equipe, é equipe. Então eles se juntam em um grupo, um faz, os outros não fazem, ou então cada um faz uma parte, ou seja, não havia integração. Então, durante muito tempo, o trabalho em grupo era assim. Então, eles se organizavam em grupo, mas assim, para dividir tarefas, mas aquela integralidade mesmo de discutir, de debater, de construir o conhecimento junto não existia, entendeu? Então, desenvolver essa aprendizagem colaborativa é necessário. É necessário. Você parte por valores que você desenvolve isso. Aí já se torna um trabalho em equipe. Entendi. Aí você deixa de ser equipe para equipe. O programa está chegando ao fim. Nós temos mais 2 minutos e meio aqui. Eu vou deixar vocês à vontade para as suas considerações finais. Se a gente deixou de falar algum tema importante, por favor, agora é o momento. E falem também, eu sei que o tempo é curto, falem das parcerias e como é que as pessoas entram em contato com a Labor, seja uma empresa ou seja qualquer pessoa interessada, para que possa compartilhar desse conhecimento. Começando pela Silvia, por favor. Para entrar em contato com a Labor pelo site www.labor.org.br. Ali tem a gente falou só de 3 programas, mas tem muitos programas. Eu vi o site, tem muita coisa legal. Tem muitas oportunidades, muitos programas e muitas formas de trabalhar com essa mesma filosofia. E quem quer ser um parceiro, como é que faz? Um parceiro, um colaborador? Então, lá tem o telefone, tem os contatos, entra em contato conosco. E aí é só dizer, olha, eu estou interessado, eu posso ajudar escolas lá aqui no redor, ou dessa forma ou aquela. Tem também secretarias de educação que nos chamam, que eles têm interesse em fazer. Do município, do estado? Às vezes, a própria secretaria consegue, do município, do estado, consegue parcerias com empresas que estão dispostas a financiar desde que tem essa demanda. Então, tem essas formas. Adriana, por favor, suas palavras finais. Aldete? Desculpa, Adriana e Aldete. Estava com os lugares trocados. São tantas coisas, né, para falar, mas assim, eu quero deixar aqui que assim, tem jeito para a educação, existe jeito, e que a gente precisa tratar a educação com muito carinho, com muito afeto, né? Sair um pouco dessa coisa mecanizada, né? E tocar no humano. Então, a partir do momento que a gente olhar para as pessoas, né? E ver as pessoas como seres que estão em transformação. E a gente também está sempre se renovando, estudando. O professor tem que estudar muito. O próprio professor. Eu acho que a educação tem jeito, eu acredito nisso, e a Labor, ela veio para dar essa força e para trazer esse estímulo. Apontar a direção. Tá bom, então 30 segundos para você, Adriana. Eu queria que você citasse um pouquinho dessa empresa que fez um trabalho lá em, como é que é a cidade? São Luís, muito bem. Porque é aquela visão de planejamento que teve, né? Conta um pouquinho como é que é essa história. Então, a visão de planejamento é quando você articula com as pessoas interessadas e que se demonstram interessadas, elas partem para a prática, elas vão para a ação. Então, você realiza um plano de ação com objetivo, com o tempo, com as pessoas que vão participar e você acompanha os projetos. E acompanhando esses projetos, a gente começa a falar assim, a avaliação não é o acompanhamento, a intervenção. A avaliação é o resultado final. E o resultado final foi que essa escola tem uma identidade, que essa escola pode dar certo
E o que ela pode dar certo? De transformar essas pessoas para a vida, de transformar... costumo dizer o seguinte, para a gente encerrar, o maior desafio da educação hoje é tornar o ser humano humano. Olha, eu aprendi muito com vocês, escola com identidade, conceitos maravilhosos, mas é muita coisa para a gente tratar num programa só. Vocês vão voltar aqui com certeza, Ótimo. a Labor, para conversar sobre esses projetos na próxima oportunidade. Obrigado pela sua presença e fique com a gente na nossa programação e até a próxima oportunidade.